É um grande privilégio para mim estar aqui nesta tarde com vocês. Antes de começarmos a falar qualquer coisa, eu gostaria de ir ao Senhor em oração. E eu vou pedir que você ore. Tem tanta coisa acontecendo aqui nesta tarde, tanta coisa que você não entende. Mas eu lhes direi de onde eu estou vindo. Eu pregarei como moribundo, para homens moribundos, e mulheres e jovens. E eu vou pregar como se eu nunca mais fosse pregar novamente. E eu lhes direi coisas que vocês irão entender errado. E eu lhes direi coisas que eles deixarão tão nervosos comigo. E eu lhes direi coisas que vocês negarão. E eu lhes direi coisas e vocês dirão que eu não tenho o direito de lhes dizer o que estou dizendo. Mas antes de você chegar a qualquer conclusão sobre o que está sendo dito aqui nesta tarde, faça a si mesmo uma pergunta. Veja, pregar é uma coisa muito perigosa. É perigoso para mim, pois a Bíblia diz que sobre falsos mestres virá grande condenação. Se o que eu lhes disser hoje não for verdade, eu estou encrencado e por isso tenho que fazê-lo com temor e tremor, porque eu estarei condenado diante de Deus. Mas se o que eu disser para vocês hoje for verdade, então são vocês que têm motivo para temer e tremer. Porque se eu interpretar corretamente esta passagem das Escrituras que eu lhes darei, será como se Deus estivesse falando através de um homem. E seu problema não será comigo, será com Deus e sua palavra. Então a única questão a ser decidida aqui, nesta tarde, é esta: é este homem à nossa frente um falso profeta? Ou será que ele está nos falando a verdade? E se ele estiver nos falando a verdade, então nada mais importa, exceto conformar nossas vidas a esta verdade. Vamos ao Senhor em oração. Pai, Pai, eu sou tão pequeno, tão desprezível de tantas maneiras. Tu sabes, Senhor, Tu sabes. Ó Senhor amado, será que falso fogo continuará sendo a única coisa depositada em seu altar? Ou poderia fogo descer do céu? No meio de tanto barulho e clamores e programações, poderia fogo descer do céu? Podem esses ossos secos voltar a viver? Tu sabes, Senhor. Em Tua soberania eu oro e imploro ante ao trono de Deus, que sejas gracioso para conosco. Que o Senhor abra corações e mentes. Senhor, não podemos contar com que eles os abram, eles nunca o farão. Abra seus corações e mentes e faça com que eles vejam a verdade bíblica. Sopre sobre eles, conceda arrependimento, conceda fé. Traga-os ao Teu reino, Senhor. Para a Sua glória, pelo Seu grande nome, realize estas coisas. Senhor, como o irmão falava, que seja, Senhor, de tal forma que nenhum homem obtenha crédito, que nenhum homem ponha a mão na arca do Senhor e se pôr que caia morto, Senhor. Ó Deus, faça-se presente entre nós, por favor, pois não temos outra esperança, não temos nenhuma outra esperança. Estas crianças não têm outra esperança, a não ser que o Senhor haja. Amém. Estarei ensinando em Mateus capítulo 7. Se vocês têm suas Bíblias, sigam-me.
Mateus capítulo 7, versículo 3, Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos pinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, semelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Eu estou aqui hoje. Eu não estou preocupado no meu coração com a sua autoestima. Eu não estou preocupado no meu coração se você se sente bem consigo mesmo, se a vida está do jeito que você queria, ou se a sua conta bancária está no verde. Só tem uma coisa que me tirou o sono. Só tem uma coisa que me preocupou durante a manhã toda, e é isto: em 100 anos, a maioria das pessoas neste prédio possivelmente estarão no inferno. E muitos que até mesmo professam Jesus Cristo como Senhor, passarão a eternidade no inferno. E você diz: pastor, como você pode dizer uma coisa como esta? Eu posso dizer uma coisa como esta, pois eu não realizo meu ministério na América. Eu prego a maior parte do tempo na América do Sul, África e leste europeu. E eu quero que você saiba que quando olham para o cristianismo americano, ele é mais baseado em uma cultura sem Deus do que na palavra de Deus. E tantas pessoas são enganadas, e tantos jovens são enganados, e tantos adultos são enganados em crer que por terem feito uma oração uma vez em suas vidas, eles irão para o céu. E então, quando eles olham ao redor e veem outros que confessam a Cristo, e veem essas pessoas tão mundanas quanto o mundo, e comparam-se uns com os outros, nada perturba seus corações. Eles pensam: bem, eu sou igual à maioria do meu grupo de jovens. Eu vejo coisas que não deveria ver na TV e rio das coisas que Deus odeia. Eu uso roupas sensuais. Eu falo como o mundo, eu ando como o mundo, eu amo a música do mundo. Eu amo tanto essas coisas do mundo, mas graças a Deus eu sou um cristão. Porque eu sou um cristão, eu não pareço diferente da maioria das pessoas da minha igreja. Porque eu sou cristão, porque houve uma vez na minha vida que eu fiz uma oração e pedi para Jesus entrar no meu coração. Eu quero que você saiba que a maior heresia na igreja evangélica protestante americana é que se você orar e pedir para Jesus Cristo entrar no seu coração, Ele definitivamente entrará. Vocês não encontrarão isso em nenhum lugar das Escrituras. Vocês não encontrarão isso na história batista até 50 anos atrás. O que vocês precisam saber é que a salvação é pela fé, e fé somente em Jesus Cristo. E a fé somente em Jesus Cristo é precedida e seguida por arrependimento, um abandono do pecado, um ódio pelas coisas que Deus odeia, e um amor pelas coisas que Deus ama, um crescimento em santidade e um desejo, não de ser como a Britney Spears, não de ser como o mundo, e não de ser como a maioria dos cristãos americanos, mas de ser como Jesus Cristo.
Eu não sei porque vocês estão aplaudindo, eu estou falando de você. Eu não vim aqui para ouvir améns, eu não vim aqui para receber aplausos, eu estou falando de você. Muitas vezes as pessoas vêm a mim e dizem: eu adoraria segui-lo até a Romênia, adoraria segui-lo à Ucrânia, eu adoraria pregar onde você prega e onde plantou igreja no Peru, na floresta. E eu digo: não, você não iria. Eles dizem: sim, eu iria. E eu digo: não, você não iria, porque você seria expulso da igreja de lá. O que precisamos ver? Eu não estou querendo ser duro apenas para ser duro. Vocês têm noção de quanto amor é necessário para ficar na frente de 5.000 pessoas e dizer que o cristianismo americano é quase completamente errado? Você sabe o que vai me custar nunca mais ser chamado para algo assim? Ser impopular? Você sabe por que você faz isso? Você não faz porque você vai ser bem pago. Você não faz isso porque os homens te amam. Você faz isso porque você ama os homens e, acima de tudo, você quer honrar a Deus. Eu quero lhe dizer uma coisa. Nós vamos olhar para as Escrituras e eu quero que você olhe para ela como ela realmente é. Pare de se comparar com outros que dizem que são cristãos, que se comparam com outros que dizem que são cristãos. Compare-se mesmo com as Escrituras. Quando alguém, um jovem, vem a um pastor ou pastor de jovens e diz: eu não tenho certeza se sou salvo. O pastor de jovens geralmente vai lançar um clichê. Alguma vez em sua vida você orou e pediu para Jesus entrar em seu coração? Bom, sim. Você foi sincero? Bem, eu não sei, mas acho que sim. Você precisa dizer para Satanás parar de te incomodar. Você escreveu no verso da sua Bíblia, assim como o evangelista ensinou quando você foi salvo. Você anotou a data para que qualquer dia que você duvidasse apontasse para a Bíblia. Que superstições têm invadido nossa denominação? Você sabe o que a Bíblia fala para os cristãos fazerem? Examine-se a si mesmo. Teste a si mesmo à luz das Escrituras para saber se você está na fé. Teste a si mesmo para saber se você é um cristão. Você consegue ver se o Senhor liberasse todos aqui e mandasse vocês baterem em cada porta dessa cidade? Você sabe o que descobriríamos? 99% das pessoas, pelo menos nessa cidade, acredita que são cristãos. Se você voltar para a sua cidade natal e bater em cada porta de cada casa, porque eu voltei para a minha cidade natal, quando fiz salvo e bati em cada porta, e você sabe o que eu descobri? Todo mundo na minha cidade é um cristão. 85% deles não vão à igreja, e aqueles que vão à igreja não estão preocupados com santidade. Eles não estão preocupados em servir, não estão preocupados em ser separados do mundo, não estão preocupados se o evangelho será pregado entre as nações. Mas graças a Deus eles são salvos. Por que eles são salvos? Porque algum evangelista que deveria ter passado mais tempo estudando sua Bíblia do que pregando, disse a eles que eles eram salvos. E ele disse isso para que depois pudesse gabar de quantas pessoas se converteram no seu próximo avivamento. Eu amo vocês. E existem homens aqui que amam vocês. E eu quero ir às Escrituras agora que eu choquei para a vida. Eu quero que vocês me ouçam. Ouça a palavra de Deus e comece a se perguntar algumas perguntas. Antes de tudo, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Existe uma porta estreita. E sabe, historicamente, uma das razões pela qual sou um Batista do Sul é porque os Batistas do Sul sempre foram rápidos, enquanto outras denominações falharam em perceber isto. Os Batistas do Sul sempre foram rápidos em perceber que é só uma porta. Só há um Deus. Só há um mediador entre Deus e os homens. Seu nome é Jesus Cristo, e não é uma questão de múltipla escolha. Não é como se todos os caminhos levassem a Roma. Como denominação, nós sempre ensinamos às pessoas o que Jesus ensinou às pessoas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai senão por mim. Então eu louvo a Deus por isso, que a única forma que qualquer ser humano nesta terra será salvo é por meio de Jesus Cristo. E ponto final. Porque você precisa entender que a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e vocês não têm ideia do que isso significa. Que nascemos totalmente depravados, odiando a Deus. Que nós nunca buscaríamos a Deus, nunca iríamos a Deus. Nós nos rebelamos contra Deus, quebrando toda a lei. Não é só uma questão de que você já pecou. A questão é: você nunca fez nada além de pecar. A Bíblia diz nos profetas que até as nossas maiores obras são como trapos de imundícia perante Deus. E por causa disso, você sabe o que merecemos? A ira de Deus, o ódio santo de Deus. E vocês dizem: espere um pouco, Deus não pode odiar ninguém, Deus é amor. Não, meu amigo, você precisa entender uma coisa: Jesus Cristo ensinou, os profetas ensinaram, os apóstolos ensinaram isto.
que a não ser a graça de Deus revelada em Jesus Cristo, nosso Senhor, a única coisa que resta para você é a ira, a violenta ira de Deus. E por causa de sua rebelião e de seus pecados. Quando fala em universidades, eles sempre são rápidos em dizer: não, Deus não pode odiar porque Deus é amor. Mas eu digo, Deus tem de odiar porque Ele é amor. Veja, eu amo crianças, portanto odeio aborto. Se eu amo o que é santo, devo odiar o que não é santo. Deus é um Deus santo, e isso é algo que os americanos esqueceram. Muitas das coisas que você adora fazer, Deus odeia. Você sabia disso? Ore por avivamento. Você vai para a reunião de jovens e quer que Deus seja, mas antes de ir você assiste programas na TV que Deus absolutamente abomina. E então você se pergunta por que o Espírito Santo não desceu sobre nós e por que você tem que criar falso fogo e falso entusiasmo. Porque Deus não está presente. Deus é um Deus santo. E a única maneira pela qual eu e você poderíamos nos reconciliar com Deus Santo é pela morte do Filho unigênito de Deus, quando ele foi pendurado naquele madeiro. Agora escutem, se você hoje é salvo, você não foi salvo porque os romanos judeus rejeitaram Jesus. Você não foi salvo porque eles colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, nem foi salvo porque eles perfuraram o tórax de Jesus com uma lança. Você não foi salvo nem mesmo porque eles o pregaram na cruz. Você sabe por que você é salvo? Se você é salvo, porque quando Jesus Cristo estava pendurado naquela cruz, Ele levou os seus pecados, o pecado do povo de Deus, e toda a violenta ira de Deus que deveria ter caído sobre você, caiu sobre seu único filho. Alguém tinha que pagar o preço, alguém tinha que morrer. Foi Deus, o Pai, quem esmagou seu único filho, de acordo com Isaías 53, ao Senhor agradou moê-lo. As pessoas dizem: a cruz é um sinal de quanto o homem é valioso. Isso não é verdade. A cruz é um sinal de quão depravado nós realmente somos. Ele levou à morte o Filho único de Deus. A única coisa que poderia salvar pessoas como nós foi a morte do único Filho de Deus, sob a ira de seu próprio Pai, pagando o preço, levantando dos mortos, poderoso para salvar. Este é o Evangelho de Jesus. Agora, o que você é chamado para fazer? Você diz: entrar pela porta estreita. Como você faz isso? Jesus disse: o tempo é chegado, o reino de Deus se aproxima. O que você deve fazer? Em Marcos ele nos diz: arrependa-se e creia no Evangelho. Você diz: irmão Paul, eu fui salvo orando e pedindo para Jesus entrar no meu coração. Eu tenho certeza que você o fez, mas você não foi salvo por uma fórmula mágica ou por causa de algumas palavras. Você foi salvo porque se arrependeu de seus pecados e acreditou. E não foi uma coisa isolada, você continua fazendo até hoje, porque Jesus, numa tradução mais correta deste verso, falou: o reino de Deus se aproxima, o tempo é chegado. Agora passem o resto de suas vidas se arrependendo de seus pecados e crendo em mim. Conversão não é como uma vacina. Ah, eu fiz isso, ou me arrependi, eu criei. A questão é, meu amigo, você continua se arrependendo de seus pecados? Você continua crendo? Porque aquele que começou boa obra em vocês também a terminará. Ele terminará. Nós, os batistas do Sul, pregamos que você deve ir por essa única porta, que é Jesus Cristo. Mas nós, batistas do Sul, esquecemos algo. E eu quero que pastores de jovens e outros líderes escutem-me, pois nós esquecemos um ensinamento muito importante do Evangelho. Diz que não só a porta é estreita, mas o caminho também é estreito. O que basicamente fazemos é conduzir uma pessoa a Cristo ou conduzimos alguém a uma oração. E aí essa pessoa passa o resto da vida vivendo igual o mundo. Se você quiser negar isso, eu posso trazer as estatísticas para te provar. Várias pesquisas, censos, qualquer tipo de pesquisa que você pensar. Quando elas questionam a moralidade da igreja nos Estados Unidos da América, em comparação com a moralidade daqueles que se consideram perdidos, as pesquisas não acham diferenças. Veja, esses são apenas dados, não tem nada a ver com interpretação religiosa, são estatísticas. Livros e mais livros têm sido escritos incessantemente por teólogos, filósofos, sociólogos e afins. O que está acontecendo na igreja? Descobrimos que o aborto na igreja é tão prevalente quanto no mundo.
o divórcio é tão prevalente, a imoralidade. Você sabe, assim como eu, que há jovens aqui neste momento que estão praticando imoralidade e ainda assim adorando a Deus como se nada estivesse acontecendo. Você sabe que há jovens aqui que estão usando drogas e indo para a reunião de jovens da igreja. Você sabe, vendo e fazendo coisas que não são apropriadas para cristãos, e ainda assim eles vão para a reunião de jovens, convencidos que estão satisfeitos, convencidos que estão salvos, e ninguém está falando nada a não ser isto. Eles são cristãos carnais, eles são cristãos de verdade, só são carnais. Esta é uma doutrina que começou no seminário batista, que não era um seminário dos batistas do sul, muitas décadas atrás. Essa doutrina não é bíblica e não é histórica. Meu caro amigo, ser cristão carnal não existe. Você diz, espere um pouco, irmão, um pouco. 1 Coríntios capítulo 3, não sois porventura carnais? Paulo disse isso? Não, isso foi o que Paulo disse. Você precisa ler o livro todo para saber o que ele queria dizer. Um dos nossos problemas, juventude, escutem-me, a maior parte do nosso cristianismo é baseado em clichês que lemos nas camisetas cristãs. A maior parte do nosso cristianismo vem de músicos e não da Bíblia. A maior parte das coisas que a gente acredita ser verdade é ditado pela nossa cultura e não pela Bíblia. A Bíblia não ensina que uma pessoa pode ser um cristão genuíno e viver em constante carnalidade, perversidade, pecaminosidade todos os dias de sua vida. Mas a Bíblia ensina que o cristão genuíno recebeu uma nova natureza. O cristão verdadeiro tem um pai que o ama, que o disciplina, cuida dele e que se importa com ele. Meu coração está quebrantado porque você sabe tanto quanto eu, jovens. Não sejamos hipócritas, não vamos esconder a verdade. Há muita gente assim, você os conhece, você pode ser um deles, ou ao menos sabe que tem um no seu grupo de jovens. Eles vão às reuniões, eles fazem todas as coisas, mas em seus corações eles são tão depravados quanto se pode ser. Não há diferença, não há luz. Tudo que o mundo faz, eles também fazem, está tudo bem assim. Meu amigo, isso não é cristianismo. Não estão correndo o perigo de perder o galardão, eles estão correndo o perigo de ir para o inferno. Eles não conhecem a Deus. O que nós ensinamos? Quando foi a última vez que você ouviu alguém falar que não existe apenas uma porta estreita, mas também um caminho estreito? Jesus indica que um dos principais sinais para saber se você é um cristão de verdade é se você anda no caminho estreito. Você sabe qual é o sinal para saber se você é um cristão na América? Você fez uma oração uma vez? Não é incrível? O que você se pergunta quando duvida da sua salvação? Se você fez uma oração de salvação uma vez, o que as Escrituras ensinam? Examinai-vos e provai a vós mesmos para saber se realmente estáis na fé, porque um cristão será diferente. Estou dizendo que um cristão é sem pecado? Não, porque aprendemos em 1 João que os cristãos pecam. Se dissermos que não conhecemos o pecado, então não conhecemos a Deus, não andamos na luz. Então qual é a diferença? Onde eu quero chegar? Eu estou chegando até aqui. Se você é genuinamente um cristão nascido de novo, um filho de Deus, você andará pelo caminho da justiça, como estilo de vida. E se você se desviar desse caminho de retidão, o Pai virá até você. Ele irá discipliná-lo, ele o colocará de volta naquele caminho. Se você professa que entrou pela porta estreita, mas continua andando pelo caminho largo, assim como todos da sua escola, assim como todos que são carnais e depravados, a Bíblia quer que você saiba que você deveria ficar terrivelmente amedrontado, porque você não conhece a Deus. Eu temo homens que passam a maior parte de suas vidas dizendo às outras pessoas que elas são salvas. Eu tenho medo de você se você já fez isso. Você não diz às pessoas que elas são salvas, você as diz como serem salvas. Deus as diz se elas são salvas. O que nós esquecemos de acreditar é que a salvação é uma obra sobrenatural de Deus. E aqueles que estão sendo genuinamente convertidos e regenerados pelo poder do Espírito Santo serão novas criaturas. A Bíblia diz, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então nós encontramos aqui nas Escrituras que há uma porta estreita e um caminho estreito.
Estamos indo para o versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Uma das coisas que você precisa entender é isto, uma coisa que um homem sábio me disse há muito tempo: Paul, seu melhor amigo é aquele que te diz as maiores verdades. Nos Estados Unidos da América, nós nos tornamos tão cheios de não me toques que ninguém pode nos repreender. Ninguém pode nos dizer que estamos errados. E ministros e líderes também têm acreditado nessa mentira. Nós não queremos ofender, nós queremos ser amigáveis. O que você precisa entender é que só um amigo verdadeiro, seu nome é Deus. E se você quer ser amigo de alguém na sua igreja, você precisa ser amigo de Deus. E você precisa estar mais preocupado com a glória de Deus do que você está com as atitudes dos homens. E outra coisa que você precisa entender é que a pessoa que te ama mais é a que vai te falar as maiores verdades. Uma das grandes marcas diferenciais de um falso profeta é que ele sempre vai falar o que você quer ouvir. Ele nunca vai estragar a festa. Ele vai fazer você continuar batendo palmas, pulando, vai fazer você ficar atordoado, ele vai te manter entretido, e ele te apresentará um cristianismo que fará a sua igreja parecer um parque de versões de Jesus. E te manterá tão entretido que você nunca se preocupará com grandes assuntos como este. Deus está agindo em minha vida? Eu estou crescendo em santidade? Eu realmente nasci de novo? Escutem-me, se todos nessa cidade acreditam que são salvos, nós sabemos que isso não é verdade pelas Escrituras, porque a Bíblia diz que poucos vão entrar. Como você sabe que você é salvo? Como você realmente sabe que é salvo? Porque alguém te disse? Porque você fez uma oração? Porque você acreditou? Deixe-me te perguntar, como você sabe que acredita? Porque todo mundo diz que acredita. Como você sabe que não é igual a eles? Você sabe como a Bíblia ensina que você sabe se é salvo? Você sabe como a doutrina batista até 50 anos atrás diria que você sabe que é salvo? Você sabe que foi salvo porque sua vida está num processo de transformação. E seu estilo de vida é de alguém que anda nos caminhos da verdade do Senhor. E quando você para de andar nos caminhos da desobediência, como todos nós fazemos, Deus vem até você e te põe de volta no caminho. Uma das maiores evidências que você nasceu de novo é que Deus não permitirá que você fale como sua carne quer falar. Deus não permitirá que você se vista como um mundo sensual e igreja sensual. Permite que você se vista. Deus não permitirá que você ande como o mundo, cheire como o mundo, fale como o mundo, escute as coisas que o mundo escuta. Deus fará diferença na sua vida. Diz aqui, ao continuarmos, versículo 17. Então todos, quero dizer, vamos ao versículo 16. Você os conhecerá pelos seus frutos. Como você reconhece um falso profeta? E uma aplicação mais ampla aqui nas Escrituras. E como você sabe que alguém é um cristão genuíno? Pelos seus frutos. Pelos seus frutos, meus amigos. Veja a sua vida, veja o jeito que você anda, veja o jeito que você fala, veja para as paixões do seu coração. Por acaso Jesus está aí em algum lugar, ou ele é só um acessório que você acrescenta em sua vida? Ou é só uma coisa que você faz nas quartas e domingos? Ele é só alguém que você aceita apenas intelectualmente, mas não de coração? Ele é um acessório, ele é o centro da sua vida? E qual é o fruto que você está produzindo? Você parece com o mundo, age como o mundo? Você experimenta as mesmas alegrias que o mundo experimenta? Você consegue amar o pecado e gostar de cometê-lo? Você consegue amar a rebeldia e gostar de ser rebelde? Então você não conhece a Deus. Você os conhecerá pelos seus frutos. Deus tem o poder para mudá-los. Imaginemos por um momento Jesus ensinando esta passagem. E você está lá ouvindo. E Ele olha para você e diz: espinhos, espinhos. Você acha espinhos em figueiras? E você diz: é claro que não, Jesus. Você não é um agricultor, você não é um fazendeiro, você é um carpinteiro, mas todo mundo sabe, Jesus, você não encontra espinhos numa figueira. Então deixe-me fazer outra pergunta.
Você encontra figos bons, frutos em espinheiros? É claro que não, Jesus, isso é loucura. Quer dizer, você nunca vai achar espinhos numa figueira e também nunca encontrará figos num espinheiro. Jesus, se me disserem que isso é possível, pode tomar nota. Ou essa pessoa é louca ou é mentirosa. Então Jesus lhe responde: muito bem. Aqueles que se dizem meus discípulos, mas dão maus frutos, não seria o mesmo que dizer que ou eles estão mentindo, ou que estão loucos em fazer tal afirmação? Deixe-me levar essa ideia mais à frente. Vamos imaginar que eu apareça atrasado e entro correndo aqui na plataforma e todos os outros líderes estão zangados comigo e dizem: irmão Paul, você não considerou que lhe foi dada a oportunidade de falar aqui e você aparece atrasado? E eu digo: irmãos, vocês têm de me perdoar porque eu estava a caminho na rodovia e meu pneu furou. E eu estava trocando o pneu e enquanto isso a porca da roda saiu. E eu não estava prestando atenção, então eu corri para pegar a porca da roda. Assim que eu a peguei no meio da rodovia, eu levantei, tinha um caminhão de carga de 30 toneladas vindo a uns 200 km por hora, uns 10 metros à minha frente. E aí ele me atropelou e é por isso que eu estou atrasado. Só existiriam duas explicações lógicas. Eu sei, ninguém mais estuda lógica. Mas só existiriam duas conclusões lógicas. Eu sou um mentiroso. Eu sou um maluco. Você diria: irmão Paul, é absolutamente absurdo, é impossível ter um encontro com algo tão grande como um caminhão de carga e não mudar de estado. E minha questão para você é a seguinte: o que é maior, um caminhão de carga ou Deus? Como é que tantas pessoas hoje professam ter tido um encontro com Jesus Cristo e ainda assim não são permanentemente transformados? Deixe-me dar-lhes algumas coisas para pensar. Você sabe que eu estou lhes dizendo a verdade. Quantas vezes você vai e rededica sua vida de novo, e de novo, e de novo? Quantas vezes os grupos de jovens veem a coisas como esta e ficam empolgadíssimos, e voltam para a igreja e dura cerca de uma semana e meia. E mesmo assim dizem: ó, foi um grande mover de Deus. Não foi não. Se não durou é porque não foi um mover de Deus, foi emoção. Foram tantas coisas, mas não foi um grande mover de Deus. Deus trabalhou em sua vida. Deus está trabalhando em sua vida. Você os conhecerá pelos seus frutos. Você os conhecerá pelos seus frutos. Prosseguindo. Versículo 19. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Escute isso, você precisa entender algo acerca da literatura hebraica. Quando queremos enfatizar algo, sabe o que fazemos? Aumentamos o tom de nossa voz. Se estamos escrevendo, colocamos em negrito ou em maiúsculo. Mas para o judeu era diferente. Quando ele quer enfatizar algo, ele repete e repete. Por isso que encontramos paralelismo hebraico no livro de Provérbios: o ímpio viverá na terra, o ímpio será destruído. Ele está dizendo a mesma coisa, só que de um jeito diferente, para dar mais ênfase. É isso que Jesus está fazendo o tempo todo aqui. Pelos seus frutos conhecereis, pelos seus frutos conhecereis. Vocês os conhecerão pelo caminho que eles andam, pelos seus frutos conhecereis. Pelos seus frutos os conhecereis. Ele diz: toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Sobre o que ele está falando, meu caro amigo? Ele está falando sobre o juízo do Deus Todo-Poderoso, que um dia cairá sobre o mundo, que um dia possivelmente poderá cair sobre você. Oh, meu caro amigo, eu não consigo olhar o seu coração. Eu sou tão facilmente enganado pelo meu próprio coração. Mas há um que não é enganado. Há um que não é enganado. Ele não é enganado por uma cultura cristã pós-moderna. Ele sabe. Pelos seus frutos os conhecereis. Então ele continua. E ele diz isto:
Versículo 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Você sabe o que a sua profissão de fé em Jesus vale? Absolutamente nada. Sim, você leu esta passagem? Estude-a. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, nem todos que professam Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitas pessoas dirão Senhor, Senhor, mas não entrarão no reino dos céus. Meus filhinhos, você é um deles? Senhor, Senhor. Agora vamos voltar para a literatura hebraica. Ele diz Senhor, Senhor, ele não diz Senhor. Ele diz Senhor, Senhor, o que isso significa? Esse sujeito que está fazendo profissão não é alguém que de repente decidiu. É o dia do juízo, é melhor confessá-lo como Senhor. Essa é uma pessoa que professa enfaticamente aos outros que Jesus é o Senhor. Ele anda por aí dizendo que Jesus é o Senhor, ele dança enquanto os músicos estão tocando e diz que Jesus é o Senhor. Ele canta dizendo Senhor, mas Jesus diz a ele, afasta-te de mim, eu não te conheço. Billy Graham é uma das pessoas mais amáveis e bondosas, e ainda assim ele diz que a maioria das pessoas das igrejas confessionais estão perdidas. Ele diz que ficaria feliz se ao menos 5% das pessoas que fizeram uma profissão de fé em suas cruzadas evangelísticas fossem de fato salvas. Quando estou na Nigéria, eu estive lá no ano passado visitando a mãe cujo filho estava em nossa igreja e que foi assassinado por muçulmanos. No norte da Nigéria, se alguém confessa Jesus Cristo, você meio que já sabe que é verdadeiro. Por quê? Porque eles podem morrer por causa dessa confissão, mas na América... considere os custos. Pense, examine a sua vida à luz das Escrituras. Você conhece o Senhor? Você conhece o Senhor? Porque nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas o que ele diz aqui, veja o que ele está dizendo. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Qual é o sinal de que alguém se tornou um cristão genuíno? Eu gostaria que nós começássemos a ensinar isso novamente. O que aconteceu com a nossa teologia? O que aconteceu com a nossa doutrina? O que aconteceu com o nosso ensino? Foram jogados pela janela? Ninguém mais quer estudar doutrina, só quer escutar músicas cristãs e ler as frases das camisas cristãs. O que aconteceu com a verdade? A verdade diz isto. Aprova a maneira que você pode ter certeza que você é um cristão que nasceu de novo e que você tem como estilo de vida agir segundo a vontade do Pai. E você diz, você está falando de obras. Não, eu estou falando de evidências de fé. Funciona mais ou menos assim. Sua profissão não é prova alguma de que você nasceu de novo, porque todos neste país professam ter fé em Jesus Cristo. Uma pesquisa diz que 65% a 70% dos americanos são salvos, cristãos nascidos de novo. O país mais sem Deus na face da terra mata 4.000 bebês por dia, mas graças a Deus 70% de nós são nascidos de novo. Como você sabe que esta fé que você tem não é falsa? Um estilo de vida que está preocupado em fazer a vontade do Pai, que faz a vontade do Pai, e quando você desobedece a vontade do Pai, o Espírito Santo vem e te repreende pessoalmente através da palavra de Deus, ou através de um irmão ou uma irmã em Cristo, e Deus te põe no caminho novamente. Se você é um cristão genuíno, você não pode escapar dele. Deixa eu me dar um exemplo. Se eu fosse seu pastor, e você tivesse, digamos, 14 anos de idade, e eu estivesse voltando de uma pregação a 1 da manhã, e te visse em um parque ou em uma esquina qualquer, com um bando de delinquentes, fazendo coisas que você não deveria estar fazendo, se você fosse membro de nossa igreja, eu diria, entre no carro e eu vou te levar para casa. Eu não ficaria bravo com você, eu ficaria bravo com seu pai, eu diria a ele, Senhor, você é um pai negligente e irresponsável. Deixar seu filho fora de casa em tais circunstâncias. Eu quero que vocês entendam uma coisa, Deus não é um pai irresponsável ou negligente. Se você pode brincar com o pecado, se você pode amar o mundo, amar as coisas do mundo, sempre estar envolvido com o mundo, fazendo as coisas do mundo, e se seus heróis são pessoas do mundo, se você quer parecer com eles, agir como eles, se você faz as mesmas coisas que eles fazem, meu caro amigo, ouça minha voz. Há uma grande possibilidade de você não conhecer a Deus e de não pertencer a Ele. Agora finalizando.
Versículo 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome não expulsamos demônios, em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Você diz: a coisa mais importante na face da terra é conhecer a Jesus Cristo. Isto não é verdade. A coisa mais importante na face da terra é que Jesus Cristo te conheça. Eu não entrarei na Casa Branca amanhã só porque eu fui até o portão e disse que conheço o presidente. Mas eles me deixarão entrar se o presidente falar: eu conheço Paul Washer. Você pode professar conhecer a Jesus, mas a minha pergunta para você é: você conhece a Jesus? Jesus te conhece? E veja como ele descreve o homem perdido aqui. Ele diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Em grego, anomia. Uma partícula negativa, a, não, sem. A palavra nomos, lei, não lei, sem lei. E é isso que significa. Deixe-me dar-lhe uma tradução mais precisa. Apartai-vos de mim, ouçam-me. Se eu pudesse sair daqui e te abraçar falando isso, eu faria. Ouçam-me. Ele diz: apartai-vos de mim, vocês que dizem ser meus discípulos, que me confessam como Senhor, porém vivem como se eu nunca tivesse lhes dado uma lei para obedecerem. Eu acabo de descrever a grande maioria dos cristãos da América. Se alguém começa a falar de lei, se alguém começa a falar de princípios bíblicos, sobre o que devemos fazer e o que não devemos fazer, como devemos viver e como não devemos viver, todos começam a exclamar: legalista, legalista. Mas Jesus disse: apartai-vos de mim, vocês que viveram, me chamaram de Senhor, contudo viveram como se eu nunca tivesse lhes dado uma lei para seguirem. Na cristandade americana disse: passe pela porta, louve a Deus, viva como o resto do mundo, tudo bem, você só é um cristão carnal e talvez volte um dia. Você sabe o que acontece por causa do nosso péssimo evangelismo? Nós temos milhões de crianças salvas nas EBF, e quando fazem 15 anos eles entram no mundo, e a maioria deles vive como demônios. E quando estão por volta de 30 anos, eles voltam e rededicam suas vidas. Talvez eles tenham acabado de ser salvos. Porque, amigos, é mais do que você contar a alguém que você é salvo. Porque sabe que Jesus é Senhor. Satanás sabe que Jesus é Senhor. Sua vida está em processo de mudança? Então ele começa a falar sobre duas pessoas, duas fundações. Você sabe que essa passagem na interpretação contemporânea é importante estudar teologia, é importante estudar história. A interpretação atual dessa passagem sobre a rocha e a areia é basicamente assim: se você é cristão, você precisa construir sua vida sobre a rocha, porque se você construir sua vida sobre a areia, você será um cristão infeliz, sua vida não dará certo. Isto não é o que Jesus está ensinando, e a história me apoia nisto. Quase nunca foi interpretada desta forma. Você sabe qual é a interpretação? É assim: existem dois caminhos. Há o caminho estreito e o caminho largo. Em qual você está? Há dois tipos de árvores. Tem a árvore que dá bons frutos e que vai para o céu. Tem a árvore má, e você sabe que é má porque dá maus frutos e vai para o inferno. Será cortada e lançada para o inferno. Aqueles que professam Jesus como Senhor e fazem a vontade do Pai que está no céu, e aqueles que professam Jesus como Senhor e que não fazem a vontade do Pai que está no céu, e eles irão para o inferno, não por falta das obras, mas por causa de uma falta de fé demonstrada pelo fato de que eles não tinham obras. E ele continua: não são dois cristãos construindo suas casas em duas fundações diferentes. Esses novamente são o homem salvo e o homem perdido. O homem perdido ouve a palavra de Deus ser pregada, mas não prepara a fundação. Você não consegue ver na vida dele como a palavra de Deus está formando e construindo e sustentando sua vida. Sua vida não está. Quantas pessoas da Convenção dos Batistas do Sul, apesar dos nossos números, apesar de tudo que dizemos, se nós simplesmente comparássemos as pessoas a esta passagem e dissesse: você está construindo seu casamento de acordo com a palavra de Deus, você está educando seus filhos de acordo com a palavra de Deus, você está administrando suas finanças de acordo com a palavra de Deus, você tem vivido separando-se das coisas deste mundo de acordo com a palavra de Deus, quantos estariam aptos a responder positivamente? Não, nada disso. Eu professo Jesus, Ele é meu Salvador. Meu professor de escola dominical me falou:
Eu sei, assim como Leonard Haverhill, um conhecido meu, que antes de falecer costumava dizer: eu preguei uma só vez em várias igrejas batistas. Eu prego em muitos lugares como esse somente uma vez. Eu poderia vir aqui hoje com um vocabulário que impressionaria vocês e pregar para vocês sobre coisas que fariam vocês saírem flutuando deste salão. Eu poderia contar-lhes histórias que fariam vocês rirem, histórias sobre cachorros e vovós que fariam vocês chorarem, mas eu usamos demais para fazer isso. Eu sei porque a palavra de Deus é verdade, que existem pessoas que acreditam ser salvas, mas não são. Não são. Eu sei que alguns de vocês que olham ao redor e pensam: bem, eu sou salvo, quer dizer, eu pareço com todo mundo do meu grupo de jovem. O que faz você pensar que o seu grupo é salvo? Bem, eu sou como meus pais, ou eu sou como os adultos da minha igreja, ou os diáconos ou pastores, de que isso importa? Você não será julgado por eles no dia da vinda de Cristo. Minha pergunta para você, querido, minha pergunta para você, meu filhinho, quero dizer, vocês poderiam ser meus filhos. E eu oro para que um dia, quando meu filho crescer, que haja um pregador que fique diante dele e diga: basta, vamos nos focar. O que a palavra de Deus diz? Como a sua vida se apresentará diante do fogo ardente, que é a santidade de Deus no dia final. Amada, preciosa menina, amado, precioso jovem, no dia final a sua confissão permanecerá verdadeira. Você é salvo. E eu não estou falando de bem, eu acho que sou salvo. Sabe, é o caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Bem, eu sinto do fundo do meu coração que sou salvo. Então deixe-me fazer outra pergunta: você alguma vez já leu Que Enganoso o Coração? Quem o conhecerá? Você não deveria ir ao testemunho das Escrituras? Bem, eu sei que sou salvo, pois minha mãe, meu pai, meu pastor, todos me disseram que sou salvo. Então eu te digo isto: o que a palavra de Deus te diz? Nós falamos tanto sobre ser cristãos radicais. Cristãos radicais não são pessoas que pulam em shows. Cristãos radicais não são pessoas que usam camisas gospel. Cristãos radicais são aqueles que carregam os frutos do Espírito Santo. Cristãos radicais são aqueles que respeitam e honram seus pais, mesmo quando sentem que seus pais estão errados. Cristãos radicais são aqueles que não... Agora escutem, isso vai deixá-los irados. E eu estou falando com garotos e garotas. Cristãos radicais são aqueles que não se vestem sensualmente para mostrar seus corpos. Se sua vestimenta é um chamariz apenas para o seu rosto, Deus se agrada da sua vestimenta. Sua vestimenta é um chamariz para o seu corpo, isso é sensual, e Deus odeia o que você está fazendo. Todo mundo gosta de falar sobre um profeta, mas ninguém quer escutá-lo. E eu estou falando sobre cristianismo. Eu passei minha vida em selvas, eu passei minha vida congelando nos Andes, eu vi pessoas morrerem. Um garotinho, Andrew Myman, os muçulmanos atiraram 5 vezes o seu estômago e o deixaram morrer na calçada, simplesmente porque ele exclamava: eu estou com tanto medo, mas eu não posso negar a Jesus Cristo. Por favor, não me matem, mas eu não negarei. E ele morreu numa poça de sangue. E vocês falam sobre ser cristãos radicais porque vocês usam camisas gospel e vão a um congresso? Eu estou falando sobre santidade, eu estou falando sobre ser cheio de Deus. Você sabe o que seria mover de Deus neste local? Se todos vocês caíssem sob convicção de pecado, se eu mesmo caísse sob convicção pelo Espírito Santo e nos prostrássemos e chorássemos, pois assistimos coisas que Deus odeia, pois usamos coisas que Deus odeia, pois nós agimos como o mundo, parecemos como o mundo, cheiramos como o mundo, fazemos as mesmas coisas que o mundo e não sabemos que fazemos essas coisas porque não conhecemos a palavra de Deus. Porque mesmo que falemos como uma denominação, que a Escritura é a infalível palavra de Deus, só que ganhamos basicamente um monte de ilustrações, histórias e novelinhas. Oh, que Deus brilhe neste lugar, que viremos nossas costas para o pecado, que renunciemos às coisas que desagradam a Deus, e então que corramos para Ele, alegremos-nos nele e o amemos. Que Deus levante missionários. Eu não desejo a vocês o mesmo que seus pais. Eles querem segurança e boas casas para vocês.
Eles querem que vocês tenham carros e respeito. Eu quero para vocês as mesmas coisas que quero para o meu filho, que um dia ele pegue uma bandeira, a bandeira de Jesus Cristo, e coloque-a num monte onde ninguém esteve antes, e que eles clame: Jesus Cristo é Senhor, mesmo que isso custe a sua vida. Se quando ele tiver 18 anos me disser as mesmas coisas que eu disse quando era jovem, eu vou para os montes, eu vou para a selva, e as pessoas disseram: você não pode ir, você está maluco, é uma guerra lá, você vai morrer. Eu vou. Quando aquele rapaz colocar sua mochila nas costas, eu vou orar por ele e dizer: vá, vá, Deus seja contigo, e se você morrer, meu filho, eu te vejo do outro lado e honrarei sua morte. Oh Deus, vamos orar, vamos orar. Oh Deus, eu não me importo com reputação, eu não me importo com o que os homens pensam. Eu quero que o Senhor seja honrado, eu quero que esses jovens sejam salvos. Eu quero que os salvos parem de olhar para um cristianismo cultural que o Senhor odeia e que cuspirá fora de sua boca, e que eles olhem para a sua palavra e digam: eu seguirei a Jesus. Deus, eu oro pelos ministérios de jovens e pastores, e oro para que o Senhor os encha com espírito de sabedoria, amor e coragem e discernimento, e querido Deus, custe o que custar, eu oro para que o Senhor levante missionários. Ao olhar para esses garotos, eu não posso evitar de pensar no meu filhinho. Oh Deus, que o Senhor salve o Ian, e que eu levante e o mande para a pior parte da batalha. Oh querido Deus, levante missionários aqui, levante missionários, levante pregadores e pastores e embaixadores e evangelistas, que conheçam a palavra de Deus. Oh Deus, trabalhe neste lugar, por favor, trabalhe neste lugar, amado Deus, por favor, por favor, por favor, por favor. Agora, com todas as cabeças baixas, alguém aqui hoje à noite que gostaria de dizer: irmão Paul, eu tenho vivido uma mentira. Eu digo que sou cristão, mas eu amo o mundo, eu pareço com o mundo, e cheiro como o mundo, e eu me odeio por conta disso. Irmão Paul, eu estou tão cansado desse cristianismo que tenho vivido, eu estou cansado disto. Eu estou cansado disto. Eu quero ser salvo. Eu quero ser salvo. Eu só quero que levantem. Irmão Paul, eu quero ser salvo. Amém. Alguém mais? Eu quero ser salvo. Amém. Amém. Em momentos teremos um apelo, e vocês que levantaram, eu vou descer aqui e quero que vocês se encontrem comigo. Eu quero falar com vocês agora. Vocês podem se sentar. Obrigado. Agora quero conversar com vocês que professam ser cristãos. Sua vida honra a Jesus Cristo? Você está olhando em sua palavra para descobrir como deve viver? Eu oro de todo o coração. A única coisa que irá salvar a igreja na América, só há duas possibilidades. Uma é uma reforma total em nossas pregações, de nosso estudo da palavra de Deus, e a outra é uma perseguição feroz e horripilante. Essa é a única coisa que irá salvar a igreja na América. Eu oro para que vocês retornem à palavra. Eu oro, ouçam-me jovens, vocês precisam dizer: ok, como eu devo proceder perante meus pais? Vá à palavra, descubra, obedeça. Como devo me vestir? Vá à palavra, descubra, obedeça. Como devo falar? O que devo escutar? Ponha cada pensamento, palavra e ato em sujeição a Jesus Cristo. Eu não vou pedir para que você levante.
Porque eu estou tão cansado de pessoas virem à frente e assumirem o compromisso e esse compromisso durar apenas 2 minutos. Eu não estou aqui para poder escrever na minha revista que zilhões de vocês vieram à frente. Eu quero que você vá para casa e viva para Jesus Cristo com todo o seu coração. Mas se você precisa de aconselhamento, você dirá: irmão Paul, eu quero viver para Jesus Cristo, mas eu não sei como. Em minutos nós iremos fazer um convite e eu quero que você venha à frente, não para assumir um compromisso. Se quiser assumir algum compromisso, faça isso daí de onde está sentado. Se precisa contar a alguém, vá contar ao seu pastor, vá contar ao seu pastor de jovens. E quer saber, nós saberemos se esse compromisso irá durar. Quer saber como? Porque irá durar. Nós saberemos se foi de Deus. Deixe-me contar-lhes uma coisa. Se você tomou a decisão de seguir a Jesus Cristo, se você tomou a decisão para ser salvo nesses 2 últimos dias, eu quero dizer algo: se você foi genuíno, durará. Se daqui a algumas semanas você voltar direto ao mundo, viver como o mundo, agir como o mundo, quero que você saiba de uma coisa: você não entendeu nada aqui neste final de semana, você foi emotivo, apenas isto. Se você realmente ganhou algo do Senhor, eu quero que você saiba, isso durará. E ainda que você tente correr disto, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Oh, eu amo tanto a vocês, Eu peço que todos levantemos. Se você precisa de aconselhamento acerca de uma decisão que fez, mas que não está clara, eu quero que você venha à frente e eu vou descer aqui. Vocês que levantaram, houve muitos de vocês aí que disseram: eu preciso conhecer a Jesus Cristo. Eu quero que você venha até aqui agora mesmo, eu quero te conhecer. Eu quero voltar aqui com você e os outros conselheiros. Quero conversar com você e eu quero te dizer uma coisa, não em 5 minutos, não em 10 minutos. Se você precisar conversar a noite toda, nós ficaremos. Essa é a atitude de cada conselheiro neste lugar. Nós ficaremos a noite inteira se necessário, a noite toda. Deus te ama, Deus te ama. Deixe-me orar por você. Querido Deus, por favor, Senhor, ouve aqui. Senhor, tanta movimentação. Ontem à noite, Senhor, eu não sei o quanto de tudo isso foi real. E eu sei que vi pessoas chorando na noite passada. Eu vi pessoas tentando assumir compromissos e eu acredito que uma parte do que aconteceu aqui a noite passada foi por sua causa. Hoje de manhã eu vi um jovem pregar, Pai, dar seu testemunho, e eu vi um trabalho genuíno do Espírito Santo. Eu não sei quantas dessas decisões foram verdadeiras, mas aconteceram algumas coisas reais aqui. Agora eu oro, Pai. Eu não sei o quanto será real, somente o tempo e a eternidade nos mostrarão. Mas, ó Deus querido, por favor, trabalhe em nome de Jesus. Amém.